quero agradecer a presença de todos vocês, né? Nosso último encontro, nós tivemos a oportunidade de ouvir uma paciente que se identifica com o transtorno e a sua mãe que acompanha essa jornada. Durante essas semanas, né, depois do último encontro, eu recebi muitas mensagens sobre o assunto, né? Muitas opiniões, como tratar, como curar, qual é o caminho que se deve tomar junto a essa paciente, tratar, curar o quê? Hipócrates, o pai da medicina moderna, considerado responsável por separar a medicina da religião e da magia, disse: curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. Entre aspas, curar o que pode ser curado, não tentar curar o que não pode ser curado. Até bem pouco tempo, tudo que não era explicado para o ser humano ou era queimado, que era do diabo, ou era alienado por não saber o que fazer. O que não podia ser curado era escondido. No século XIX, existiam duas causas de doença: a causa natural, orgânica, a causa psíquica, consciente, mas os sintomas das histéricas não seguiam esses dois caminhos. Nasce algo novo e incompreendido na sociedade. Freud, médico judeu, resolveu dar voz ao incompreendido, dando luz à psicanálise. Ou seja, a psicanálise deu voz de novo ao incompreendido. O que era escondido, banido, deixado de lado ou recalcado. O que é a cura na psicanálise? Com relação ao transtorno dissociativo de identidade, hoje, né, junto com o professor Normando, nós vamos estar esclarecendo algumas dúvidas e o professor Normando vai estar colocando a sua base teórica, né? Eu me coloco na posição de psicanalista e o Normando de professor. Queria agradecer ao professor Normando por ter tido um espaço na agenda para estar aqui conosco hoje. Tá, professor? Muito obrigado. Sei como você é ocupado e a gente conseguiu esse espaçamento, né, aí de 2 semanas para estar conseguindo conversar com os nossos companheiros aqui. Obrigado. Vou deixar você falar agora, tá, mestre? Fique à vontade. Salomão, obrigado, tá? Pessoal, na verdade, a gente sempre tem alguma característica de liderança, né? Todos nós. Talvez você não seja hoje o líder no assunto aqui, mas talvez no seu trabalho lá, onde você ainda é CLT, talvez te respeite ou pela sua religião, ou te tenha te colocado numa posição de destaque pelo seu comportamento, até pelo curso de psicanálise que você fez, ou qualquer outro curso, né? Então, a gente sempre tem, de alguma maneira, um espaço para influenciar as outras pessoas. Aqui, eu digo para vocês que é uma honra, é um desafio, porque tem profissionais aí que há muito mais tempo do que eu na área da psicanálise. É um desafio porque a gente está aqui tratando de um tema delicado, mas a gente aceitou esse desafio, tá? Sabendo que aqui eu não sou superior a ninguém que está me ouvindo, tá? Por mais que hoje eu esteja numa posição de professor, dividindo um saber, eu não sou superior a ninguém enquanto psicanalista dentro da sua clínica. Tá? Dentro da sua clínica, você é o psicanalista e naquilo que a gente puder te auxiliar, a gente vai te auxiliar, ok? A gente já encontra aí vídeos na internet, que eu vou tocar no assunto um pouquinho mais na frente, tá? A respeito da necessidade de aprender a fazer clínica, não só no campo da psicanálise, tá? Mas no campo também da psiquiatria e da psicologia, ok? Pessoal, esse é um assunto bem sério, tá? É um assunto de TDI, transtorno dissociativo de identidade, e a gente vai falar um pouco da psicanálise também nesse campo, tá? Quando a gente olha para a questão desse transtorno, a gente pode, às vezes, cometer um grande engano. Qual? Esse assunto da doença mental, do transtorno mental, está associado só à nossa época. Esse momento mais tecnológico que a gente vive tem adoecido as pessoas. Não, isso é um engano mesmo. Quando a gente olha para trás, né, na história dos povos, consulta os arquivos dos povos da antiguidade, de várias regiões do mundo, a gente tem esses povos olhando, tá, para essa situação. Então, quando a gente pensa que a gente se engana, que pode estar ligado só à nossa época, negativo. Há um aumento de comunicação sobre esse assunto na nossa época. Mas, olhando para trás, a gente vai ver que o assunto da doença mental é um assunto atemporal. Tá? Isso vai ser algo trabalhado tanto no passado dos povos, quanto no nosso presente,
também questões para o futuro. A saúde mental, ela é uma questão de ordem pública, tá? Esse ser humano que acaba perdendo seu espaço ali quando vem a Revolução Industrial, a gente tem o tempo das máquinas, né, que já era um tempo que é um tempo acelerado, né? A gente vê um videozinho que eu sempre costumo tocar nesse assunto, Chaplin, trabalhando numa fábrica, ele acaba tentando acompanhar a esteira da máquina, ele cai na esteira e vira produto daquele maquinário, né? Ou seja, o homem como produto da máquina agora. Então, o tempo humano se perde. Salomão citou as histéricas, né? Eu já cheguei a falar em alguns encontros com turmas de psicanálise, que a histérica ela é um sintoma social, sim. É o silenciamento da mulher, o apagamento no campo histórico das sociedades tribais femininas, né? A redução das deusas criadoras a deusas mães apenas, pode ser deusa, mas tem que ser mãe apenas. Tudo isso foi sendo construído no imaginário humano, né? No imaginário mundial, onde as mulheres não tinham espaço de fala. A gente vê isso em textos antigos, né? Ali, mesmo consultando uma fonte exegética original, a gente vê o silenciamento feminino. Na época de Freud, isso era muito mais assim, ainda era resquício dessas épocas bem religiosas, teocêntricas, né? E essa mulher que não pode falar, esse corpo vai estar falando. A psicanálise ela sempre esteve muito ligada também ao enigma do corpo. Essa mulher que não pode falar, mas e o que esse corpo está falando? Assim como no período lá de Freud, as histéricas eram rechaçadas, a gente vai ver sobre isso aqui também, sobre o estigma que é criado em torno do TDI, do indivíduo que tem TDI. Então, a gente não pode se enganar e pensar que essa é uma questão que só está na nossa época, ou que só está aqui na nossa região, nesse plano geográfico, né? Seria uma cidade, um continente é mais propenso do que o outro, aquele continente é a mãe da doença mental. Não tem isso, ok? Enquanto houver uma relação subjetiva no ser humano com o seu ambiente, dependendo do que aconteça, que seria o evento traumático, tá? A gente pode ter, sim, um adoecimento psicológico. Então, essa observação, ela sempre foi feita, tá? Há milênios, a humanidade é vista, é enxergada, e se observa a estranheza dos sintomas que muitas pessoas apresentavam, tá bem? É um assunto curioso, que desperta aí uma vontade de tratar essas pessoas como objeto de estudo, mas a gente precisa não negligenciar o entorno. De que forma? A gente precisa não só colocar um TDI objeto de estudo, a gente precisa também avaliar a nossa participação enquanto sociedade, entes sociais, e também enquanto profissionais da saúde mental, no benefício que pode ser feito para essas pessoas ou, né, em algo que pode ser ruim para elas. Que benefício é esse? Que condição é essa? Enquanto cidadãos, a gente pode procurar acolher essas pessoas e, com o nosso comportamento, legitimar o direito que elas têm de ir, vir, de estar e de participar do mesmo ambiente que a gente. Ok? Foi feito um filme muito comentado, né? Foi o filme Fragmentado, que é um filme que, infelizmente, sujou a imagem dos indivíduos com TDI, onde pessoas passaram a acreditar que realmente existia uma evolução ali, né, daquela personalidade animal, causando um estigma, um movimento social que, quando se aproxima da pessoa com TDI, a sensação de repulsa. Esse acolhimento foi impedido. E a gente sabe muito bem que o meio midiático, radiofônico, ele produz ideias, né? Ele forma pensamento nas pessoas. E nós, na condição de cidadãos e formados na área da saúde mental, a gente precisa ir contra essa correnteza, tá ok? Porque se a gente não der espaço para que haja uma conversa e uma maior compreensão sobre o TDI e um acolhimento para esse indivíduo, a gente acaba tendo uma situação de negar o espaço que é devido enquanto indivíduo cidadão para eles, e a gente também vai negar a questão muito importante das necessidades nos sofrimentos que eles têm. Se eu nego que há um sofrimento, eu retiro a ideia de que há uma necessidade. Qual a primeira necessidade?
a necessidade de um acolhimento, a necessidade de uma proximidade, ok? Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente também tem que levar em consideração que esse estigma que fora criado, essas ideias de que o TDI ele é anormal e não pode viver em um ciclo social tranquilamente, isso tem que ser melhor avaliado. Principalmente porque, vamos lá, quando a gente fala de doença mental, nem sempre isso era considerado doença mental. Tá? Nas sociedades antigas, a gente vê pessoas com alterações, né? Alterações, ouvindo vozes, alterações nas suas funções mentais, elas... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá? É que tá dando uma Sim, queda. professor. Tá bem. Tá dando Legal. tá dando uma queda de luz aqui para mim. É que deu uma piscada aí. A tua Foi. imagem foi e voltou. Foi e voltou rápido a luz aqui. Que bom. Né? Então, quando a gente olha para épocas antigas, a gente vai ver uma outra posição dessas pessoas. Isabel? É uma outra posição desses indivíduos. Qual posição? Quem tinha essas alterações era tido, na verdade, como pessoas ligadas aos deuses, pessoas que podiam ser consultadas naquilo que você tinha uma dúvida, você poderia buscar essas pessoas. Então, dependendo do período histórico e de como as pessoas se relacionam com a realidade, seu conceito do que é certo e errado, muda a posição desse indivíduo. Né? Olhando para trás, a gente vê essa galera em várias culturas tendo, não essa galera TDI não, tá? Esquizofrenia e muitos outros transtornos, tá? Tendo um espaço quase que divinizado nessas sociedades. Aí a gente vem para uma concepção dualista, o bem e o mal. É até onde aquilo é o bem, até onde aquilo é o mal. Então havia uma intervenção naquilo que as sociedades antigas entendiam como sendo algo maligno. Então tinha uma intervenção nos fenômenos, espancamento, exclusão daquela tribo, daquela sociedade primitiva, entre aspas, primitiva, a forma de falar, tá? E não eram sintomas. Tá? Vai ser sintoma em um outro momento dentro da psicopatologia. Aqui é uma questão histórica, tá ok? Vocês me ouvem? Vou ter que conferir porque piscou aqui de novo, tá? Sim. E aí a gente fala dessas sociedades antigas para entender... Piscou aqui de novo. Será que vai faltar luz logo agora? Estaremos contigo até o final. A gente fala dessas sociedades para entender o quê, pessoal? Para entender que a presença dessas pessoas, elas mudavam o status social de uma determinada sociedade. De que maneira? Enquanto esses sintomas geram exclusão em um dado período histórico, em outros, era a efetivação da presença do divino no meio daquela sociedade. Na nossa atualidade, como infelizmente existe muita notícia, o que é muita notícia? As pessoas falam sobre um monte de coisa, mas as pessoas não têm metodologia para que essa notícia seja passada de uma maneira didática, onde a gente vai poder ter um pouco de respeito pelaquilo que é diferente da gente. Ok? Então, olha só como é que o momento muda. Em um dado momento, as pessoas representavam os deuses no meio daquele povo. Em um outro momento, as pessoas representam agora uma falta de saúde mental social. Começa a se indagar como está a saúde mental diante de quadros complexos que têm surgido na atualidade. Então, é a própria sociedade se relacionando com os representantes desses transtornos e tentando dar-lhe uma resposta, às vezes uma resposta preconceituosa, que furta desse indivíduo a oportunidade de falar conosco, né, e de se pronunciar, como aconteceu com a Giovana, né, de falar como se sente, como é essa trajetória, como é viver dessa maneira, e ter que lidar com os embates daquilo que é dito sobre eles, de uma verdade que imposta até. Então, como a gente pode interferir nisso? A primeira coisa é como cidadão, então desse lugar, tá? De estar, de ir, de vir, de participar, e a gente também, dessa forma, vai conseguir ter um pouco de respeito. Normando, por que respeito a essas condições adversas?
que ninguém é capaz de compreender aquilo que não respeita. É impossível você compreender uma coisa que você não tem respeito. Eu não vou dizer para vocês aqui que respeitar é acreditar, tá? Eu não vou dizer isso para vocês. Respeitar não é acreditar. Vou dar um exemplo claro, com base no que Marcos Teixeira falou no livro Real, Simbólico e Imaginário. Ele dá um seminário, ele fala que o óbvio precisa ser dito. Talvez aqui não tenha ninguém que precisa ouvir o óbvio, mas alguém que vai ver esse vídeo precisa. Tá? A diferença de respeitar e acreditar. Vou dar um exemplo no campo teológico. Um ateu que se forma em teologia, seja uma teologia protestante, católica ou de matriz africana, não significa que ele aceitou esse credo para ele. Antes, isso significa que ele foi capaz de respeitar, se manter próximo daquela matéria, daquelas disciplinas na sua grade, e assim ele foi capaz de compreender aquele conteúdo. Então, a gente acaba vendo muitos profissionais, tá, faltando com respeito com aquilo que eles acreditam, que faltando com esse respeito, eles estão dizendo que eles sabem alguma coisa. E não é assim. Tá? O que vai mostrar que o profissional da saúde mental sabe alguma coisa sobre o indivíduo é entender que se há uma condição adversa, há um sofrimento. E a gente está ali exatamente por causa desse sofrimento. Tá? Por quê? Porque existe uma clínica clássica. A clínica clássica, ela tem uma preponderância médica psiquiátrica, onde o indivíduo ia, contava, eu estou ouvindo vozes, eu estou assim, etc., estou vendo coisas, delírios e alucinações, e o médico, a partir do seu saber, dizia a maior verdade sobre aquele paciente. Qual verdade? Você tem um diagnóstico de esquizofrenia. A partir disso, esse indivíduo ele era preso nessa palavra, sofria um estigma e era tratado como se fosse alguém que veio de outro planeta. Tá ok? Há uma diferença para uma clínica contemporânea. Nessa clínica contemporânea sobre os transtornos mentais, ela é uma clínica que ela não abarca a sintomatologia apenas. Através da psicanálise, que é a mãe da psicologia clínica e que alterou o perfil clínico da psiquiatria, a psicanálise ela vai modificar o status da fala do indivíduo. Freud, quando ele vai para o Hospital de Salpêtrière, em Paris, ele vê que a fala que sai da boca de Jean-Martin Charcot, do médico, na hipnose, hipnotiza o indivíduo e produz sintomas. A psicanálise vai subverter essa direção. Agora é a fala que sai da boca do paciente que vai entrar no ouvido do médico, que vai desfazer esses laços sintomáticos. Então, olha como é que as coisas vão mudando. Esse espaço de fala não é mais um espaço para falar, eu tenho um sintoma tal. Não é uma entrevista direta mais. Não, eu estou com dor de cabeça, mais A mais B é igual a tal coisa. Não. Agora, existe uma questão que é levada em conta o sofrimento que esse indivíduo tem diante desses sintomas que furtam o dia e a noite dele ou dela. Quando a gente pega o livro de Joel Biermann, falando sobre o sujeito na contemporaneidade, a gente acaba lendo e vendo a diferenciação que ele faz sobre dor e sofrimento. Dor é algo que o evento causa no indivíduo. Sofrimento é o que continua acontecendo a partir do relacionamento que a pessoa tem com a consequência daquele evento. Então, esse sofrimento, ele passa a surgir na clínica, fazendo com que essa clínica precise passar por uma reconfiguração, tá, na sua maneira de acolher não só a sintomatologia, mas o indivíduo enquanto ente que está em sofrimento. Tá? Aí, é importante uma outra questão que foi falada. Tá? Depois que teve encontro com a resiliência, houve ali algumas falas, né? Os médicos falaram, o doutor fulano falou que não era... Tá, pegue 50 diplomas, ok? Isso não é suficiente para amenizar o sofrimento de um indivíduo. Tá? Existe uma máxima
que é explicar a doença para o doente não curará o doente. É a mesma coisa que você lê a bula para o seu filho com dor de cabeça, ao invés de botar as gotas no copo para ele. Tá? Você tem que se relacionar com o indivíduo para que você possa, de alguma forma, interferir nesse sofrimento. Não com o seu próprio diploma. Afinal de contas, alguém acreditar ou não acreditar que aquela realidade da pessoa é uma evidência, isso não faz de forma alguma com que mude a situação. Tá? É só a gente olhar para o período freudiano, ali, quando ele instaura a psicanálise com as histéricas, quantos doutores falaram que a histeria era uma farsa, que era um teatro feminino, e que não se podia dar voz para aquelas mulheres que estavam loucas, né? Loucas no sentido de perder tempo fingindo todos aqueles sintomas, ok? Então, aqui, diante de vocês, eu vou manter a ética profissional que eu tenho que manter, tá? Observando que não existe lei que me impeça de falar de TDI enquanto psicanalista, tá ok? Também levando em consideração que eu vou respeitar a privacidade dos indivíduos que a gente acaba supervisionando casos ou trabalhando diretamente, e também levando em consideração a dignidade que eles têm que ter. Por ser um conteúdo sensível, essa conversa que a gente está tendo aqui vai acabar por fazendo com que a gente não crie estigmas sobre essas pessoas, tá? Para que elas sejam atingidas por preconceitos bem primitivos, né? Trazidos ali por uma projeção daquilo que eu nego em mim, mas projeto no outro. Então, a gente tem alguns cuidados ao falar de um assunto sensível, né? Como esse é o caso do TDI. Salomão, se levantou a mão, fique à vontade. Professor, depois da República, com a República, né? A República, ela, assim como a Resiliência, ela faz um trabalho na internet, então a gente não está cometendo aqui nenhuma quebra de sigilo, tá? Até porque eu não vou colocar nada, né, pessoal. Mas com a República, foram 12 pacientes com TDI que passaram na minha clínica, 3 já foram liberados e 9 ainda fazem acompanhamento. Um desses pacientes, quando ele me procurou, tinha perdido 15 quilos, né? Um dos médicos estava tentando integrá-los e estava simplesmente testando medicamentos nesse paciente. A partir do momento que esse paciente encontra um lugar seguro e começa a falar sobre si, não foi algo que eu fiz. Na verdade, o paciente acabou se encontrando com ele mesmo. Ele parou de tomar o remédio por ele mesmo, tá? Deixou de fumar cigarro, estava fumando 3 maços de cigarro por dia e voltou a praticar esporte, coisa que ele não fazia desde os 9 anos de idade, hoje com 25 anos. E a única coisa que eu fiz para esse paciente foi realmente dar um lugar seguro para ele falar sobre si e ser quem eles, né? Porque essa questão é muito importante. Deixar eles ser quem eles queriam ser naquele momento. E a partir disso, isso tomou uma proporção. Esse foi o 4º paciente, se eu não me engano. As pessoas começaram a me procurar, a mãe desses pacientes começaram a me procurar, as pessoas que com um transtorno, e isso tomou uma proporção muito grande. Então, é apaixonante você ver, né? Ver a pessoa fazer essa ressignificação no set analítico e você participar desse processo de desconstrução e reconstrução. Salomão, tá. E algum deles se integraram? Não. Isso não aconteceu. Não no meu set analítico, na minha clínica, não. Eu não tive a oportunidade. Existem casos que, a partir do momento que a pessoa vai amadurecendo, isso acontece até por uma questão que a sociedade impõe. Então, a pessoa arruma um trabalho, arruma um relacionamento, e sim, isso pode acontecer. Mas eu não tive a oportunidade, né, de ver isso acontecendo na minha clínica. Mas eu tive a oportunidade de ver esse desenvolvimento, assim como está acontecendo com esses novos pacientes que eu ainda acompanho. Então, é apaixonante dar esse espaço com a psicanálise para eles serem quem eles querem ser, né? No momento, eu acho que é o que eles precisam. Ok, professor? Pode continuar. Sim. Obrigado, tá? Salomão, a gente vai falar sobre esse lugar, né? Porque existe um lugar diante do indivíduo médico, psiquiatra e psicólogo, do psicanalista, né? A gente até chega a abordar essa questão,
que, às vezes, alguns psicanalistas, por exemplo, eu tenho uma base aqui bibliográfica dentro do DSM, eu preciso partir dessa base, porque eu não posso aqui colocar na cabeça de psicólogos e psicanalistas que nós vamos diagnosticar esse indivíduo. A gente não vai fazer isso. Por isso eu disse, né, que o diagnóstico não é nossa competência, mas existe uma competência que nos cabe, até pelas técnicas que nós temos, né? Eu vou trazer aqui casos, né, de TDI, foram casos famosos, e falando com vocês sobre isso, tá? E a gente vai ver como essas terapias foram integradas para fazer acontecer. Você fez a sua parte, a visão, existe uma decisão do indivíduo, se ele vai querer se integrar ou não, se esse é o objetivo dessa clinicagem, tá? Mas o que importa é realmente o psicanalista dar esse espaço para que, hoje mesmo, a Amanda atende uma pessoa, atende que eu digo que é hoje ainda, tá? Mas atendeu uma pessoa que disse, se eu falar isso para o grupo que eu pertenço, não vai conseguir me ouvir, vai me julgar, vai. E a clínica, não só psicanalítica, tá? Porque nós temos aí todo um trabalho sigiloso, respeitoso, nas 3 áreas PICES que eu cito aqui até agora, psicologia, psiquiatria e psicanálise, onde esse indivíduo ele precisa ter esse espaço para falar sobre coisas que, para muitas outras pessoas, não poderia ser falado. Então, isso faz parte de uma ética nossa. Fico feliz pelo teu êxito, tá? Não só teórico, mas prático na tua clínica. A gente vê o desenvolvimento que tem acontecido, a tua trajetória, né? Os resultados dessa trajetória. Eu fico feliz de ter participado um pouquinho, né, dessa trajetória aí, tá? Eu vou ler aqui, que foi posto pela... Deixa eu ver aqui. Sueli colocou, mas foi alguém que... Peraí. Atualmente, Cristina Oliveira disse, atualmente trabalho num equipamento chamado Residência Inclusiva, onde tem 10 residentes com esquizofrenia, homens e mulheres de 18 a 59 anos. Muito bom. Muito bom. Eu acredito que como a sociedade ela acaba tendo um fundo, vou usar aqui uma terminologia psicanalítica histérica, para criar as suas leis e se sentir bem, excluindo, às vezes, alguns tipos de desejos, né, o que é importante, tá, para viver em sociedade, quando a gente vê aquilo que é diferente, logo aquilo é impedido de participar. É por isso que eu falei que o nosso comportamento enquanto cidadãos e enquanto profissionais da saúde mental primeiramente, por nós, começar essa legitimação desse direito de ir, de vir, de estar e de participar, tá, de novos ambientes, o que faz com que esse próprio indivíduo, Cristina, possa ter um reajuste. Ter um reajuste. Para que eu vou procurar um reajuste se eu não participo de nada, se eu sou excluído? Então, eu me envolvo com o meu sintoma, eu me envolvo com a minha situação psicopatológica. E quando a gente inclui, vai haver um senso de responsabilidade muito maior diante da nova realidade de inclusão, e aí as preocupações de se manter reajustado, procurando a psicoterapia certa, tomando remédio quando precisa, a gente vai falar sobre isso aqui também, porque a psicanálise e a psicologia, né, ela pode entrar em momentos diferentes. Não que a clínica psiquiátrica, pessoal, esteja acima, mas a gente sabe que com todo o aparato que a clínica médica tem, a psiquiatria tem, eles conversam, né, com conselhos federais, a psicologia também, mas deixa eu começar da psiquiatria, e existe toda uma codificação em estatística de pessoas com transtorno que tem que ser levado a sério. Então, é por isso que eu parto sempre falando da psiquiatria e a gente trabalhando em casos complexos como esse. Tá? Aqui, a gente tem que entender o que é, afinal de contas, o TDI. Uma pessoa vai ser considerada com TDI quando, a partir do envolvimento num plano diagnóstico, essa pessoa passa a apresentar 2 ou mais identidades ou estados de personalidade. Vai ser percebido e averiguado se essa pessoa tem, como poderia dizer, variações não só de humor, mas variações no seu pensamento, nos seus gostos, variações nas percepções da realidade. Aí, ok, a maneira de agir totalmente alterada, nós temos uma dupla personalidade, que seria 2, né? Uma dupla personalidade. Então, o TDI ele tem que ser diagnosticado.
tá? A sua forma de interagir com o mundo, do ser humano interagir com o mundo, ficar alterado, tá? E aí, a gente tem uma condição para que isso aconteça. Quando a gente estuda o desenvolvimento humano, seja pela psicanálise ou outras abordagens, isso é consensual, que a fase mais frágil de um ser humano é enquanto nós estamos na infância, principalmente a primeira infância, primeira e segunda infância. Tá? Então, a gente tem essa fragilidade. No desenvolvimento humano, a gente tende a entender, ao estudar, que de todos os seres, o que mais necessita dos genitores para se manter vivo é o ser humano. Tá? E é nesse período que, às vezes, ocorrem algumas situações, né, que a gente vai chamar de trauma, tá? Traumas severos, tá? Que aí, para lidar com esses traumas, o indivíduo passa a ter que usar algumas defesas. Pessoal, vamos entender aqui. Esse trauma, ele pode ser um evento de abuso sexual? Pode, mas pode ser qualquer outro evento. Porque o trauma, ele vai ser sempre estabelecido onde não há defesa. Então, parte de uma psique ainda muito frágil. Porque você pode passar por uma situação que eu passe também, e eu vou precisar ir ao psiquiatra, ao psicólogo, ao psicanalista, às vezes até medicado, né, por um psiquiatra, e você não, sendo o mesmo evento. Então, a diferença está onde? No evento? Não. A diferença está nessa psique, que uma tem a defesa e a outra não tem essa defesa. Okay? Então, a gente precisa saber como é estabelecido o conceito de trauma. É a partir de uma realidade em trânsito, que pode sofrer um sabotamento, eu vou falar sobre isso também aqui, e que essa realidade vai entrar no conceito de evento traumático por causa desse sabotamento, por um outro indivíduo. Tá? Nós temos vários tipos de defesa. Defesas para o estresse. Tá? Quando a gente pega o livro ali de Cecília Taylor de Meirelles, e a gente vai trabalhar um livro de fundamentos de enfermagem psiquiátrica. A gente vai estudar o capítulo 12 desse livro, você tem ali as defesas do ego, que é um conceito psicanalítico que está dentro da literatura psiquiátrica, porque é impossível de não conversar mais os campos, as áreas, tá ok? E aí, acaba acontecendo uma demonstração das defesas. E essas defesas reajustam esse indivíduo, é uma forma de lidar com aquilo que causa uma ansiedade, a ansiedade como uma resposta ao estresse. Quando acontece um evento traumático, efeitos vão surgir nesse paciente. E esses efeitos serão efeitos a partir do ego. Tá? E é exatamente a clivagem do ego que a gente vai ver nesse transtorno de identidade. Tá, ok? As causas a gente sabe que abuso, situação agressiva, negligência dos pais, a gente tem toda uma situação onde a criança pode não ter uma proteção tão grande. Tá? Vocês viram ali o alagamento, se não me engano, foi no Rio Grande do Sul? Eu estou olhando para cá porque eu estou vendo as duas telas com vocês, tá? Rio Grande do Sul. Então, quantos casos foram relatados de abuso sexual de crianças em condição de vulnerabilidade? Ok? Então, quanta coisa não vai ser gerada ali? Tá? Então, a gente tem vários fatores que podem contribuir para que um abuso sexual, uma violência aconteça, para que uma sensação de desamparo se estabeleça, para que uma negligência ocorra, como foi esse evento do alagamento que teve lá. Então, a gente acaba tendo que perceber que essa criança está em desenvolvimento da sua identidade. O que é esse desenvolvimento? É que existem partes A mais B mais C que, ao se integrarem, essas partes formam a personalidade do indivíduo. E aí vem esse evento trauma. Esse evento traumático, que a gente chama de trauma, na terminologia trauma, que esse evento vai impedir que isso se integre. Vai impedir que esse A mais B se una. Ok? E é a partir desse evento que impede que é preciso ter uma resposta o mais rápido possível. Tá? Normal, essa resposta é para quê? Freud vai dizer, a psicose não é só uma condição de uma estrutura, não é só uma condição psicológica. A psicose é uma maneira de existir. Tá? A neurose histérica ou outras formações de sintomas é uma maneira de conversar com aquilo que a gente não conseguiu lidar direito e os sintomas começam a aparecer. Tá ok?
Então, a gente tem sempre que observar que o indivíduo que vem com esse transtorno TDI ou qualquer outro, ele tem uma influência do ambiente. Normando, pode ter uma influência genética, esquizofrenia e outras doenças mentais? Podem, isso é avaliado. Mas o meio influencia muito, tá ok? É a partir desses traumas que acontecem que a integração não ocorre, tá? E a gente tem o que pode acontecer, o que acontece nesses casos é o efeito da dissociação do ego. A dissociação se dá, né, quando uma parte do ego que tem que ser defendida se oculta e uma outra parte do ego vai lidar com a situação, vai conversar com o abusador, vai conversar com o evento traumático, né, integrando a essa parte alguma identificação, que é até chamado de introjeção. Nesse próprio livro de Cecília Taylor Meirelles, ela fala sobre a introjeção psicótica, onde o indivíduo acaba acreditando que é o próprio Moisés, né? O próprio Moisés, e seguindo aí a ideia de que tem que usar barba, roupas e tudo mais. Normando, qual é a diferença da estrutura psicótica para o TDI, que é diferente isso? Não é porque o indivíduo ele tem outras personalidades que esse indivíduo é um psicótico, até pela forma com que lida com a sintomática, que é o aparecer dessas identidades, tá? O psicótico está envolvido pelos sintomas, ele não testa essa realidade. O indivíduo TDI, ele não está na estrutura psicótica. Ele não tem a personalidade, não tem relação com o sintoma. É por isso que uma outra personalidade que vai estar ligada àquilo que vai aparecer como um novo comportamento, expressando ali uma sintomática do TDI. Tá, ok? Para a gente não confundir e colocar tudo ali no mesmo viés de pensamento ou de diagnóstico. Tá, ok? Quando a gente fala que está desenvolvendo a identidade, né, e que acontece um evento traumático, pessoal, a gente precisa se aprofundar no conceito de trauma. Tá? A psicanálise ela vai dar todo um arcabouço teórico, clínico sobre esse assunto. Até porque Freud, quando vai lidar com as histéricas, ele vem com Breuer ali, né? A gente sabe que Freud não era psiquiatra, ele era neurologista, e ele acaba sendo influenciado pelas pesquisas de Jean-Martin Charcot. Quando ele volta, está com o Breuer atendendo Ana O, ele vai percebendo algumas questões daquele indivíduo que está ali como paciente, algumas sensações, maneira de transferir as suas informações, elementos a mais que começam a surgir na análise, até que Freud vem a catalogar um conjunto de forças clínicas que hoje a gente, na psicanálise, consegue utilizar esses instrumentos para poder fazer a clínica acontecer. Né? Porque nunca há clínica sem movimento, sempre há resistência, transferência, sempre há um elemento de uma repetição, sempre um ato falho, um lapso de memória, um lapso linguae, sempre tem alguma coisa que Freud cataloga para a gente, inclusive as defesas do ego, que faz com que o psicanalista ou qualquer profissional que tenha esse viés de escuta acentuada para o seu paciente consiga enxergar. Tá? E lidando com trauma, que Freud ele vai trabalhar esse conceito do trauma, acreditando que o evento que produz a sintomática, é um evento traumático sempre ligado ao abuso sexual. A gente tem aí a teoria da neurótica em Freud, quando ele diz que existem dois tempos. Uma cena em que o indivíduo acaba sofrendo um abuso, mas ele não tem noção de que aquilo é um abuso, e uma segunda cena, um segundo momento na puberdade, quando ele entende que aquilo foi um abuso, né, cumprindo ali a ideia de trauma e afetando esse indivíduo. Ele se desfaz disso quando ele percebe que nem todo neurótico tinha problema porque foi abusado realmente. Então, ele olha para a sexualidade infantil, observa a fantasia criada em torno dessa ideia da sexualidade, do próprio sexo, tá? Porque o sexo em Freud, a sexualidade, perdão, em Freud, não é de ordem genital. É um prazer em todo o corpo, é um prazer no objeto de desejo, é um prazer na forma de se relacionar com a realidade, é um prazer no cuidado materno com a criança, é um prazer nas brincadeiras dentro de casa, tá? Tem todo um prazer. Esse binômio, prazer e desprazer, vai ser o binômio freudiano, para poder observar como isso influencia na formação da personalidade do indivíduo, ok? E aí, Freud abandona que tem um abuso real e observa que existe uma fantasia. A realidade psíquica do indivíduo tem que ser levada em consideração. Só que essa construção faz Freud criar a segunda tópica, que é o ego,
e também, antes um pouquinho, ali, perto da primeira tópica, Freud, em 1894, faz um texto, as neuropsicoses de defesa, onde esse ego trabalha, esse ego que é cingido, que é partido no TDI, esse ego que acaba se defendendo, né, na teoria de Ferenczi, que é a teoria do desmentido, a clivagem do ego também. A gente tem um ego que, para muitos de nós, que não tiveram oportunidade de se aprofundar nas teorias do trauma, esse ego ele sempre sofre, né? Porque Freud fala que o ego é escravo de 3 senhores, superego do it da realidade. Mas esse ego ele tem capacidade de movimentar aquilo que Freud vai chamar no início de libido, tirar de um recurso, colocar em outro, para se defender diante de uma realidade penosa. Tá? O ego, diante desse princípio da realidade, quando as coisas estão dando tudo errado, ele vai ter seus recursos para evadir daquele sofrimento, que a gente vai chamar de desprazer. Prazer e desprazer. E essas são as defesas do ego. Então, quando a gente olha para o campo do ego em Freud, na psicanálise, esse ego ele tem como seu espaço maior a consciência. Então, essa consciência, antes que aconteça um sintoma, vai se dividir. Esse ego vai usar operações para avaliar a cena que está acontecendo, para avaliar o pensamento, ou seja, um fator interno que está surgindo, e avaliando isso a partir do que é ensinado, a partir daquilo que é percebido também como certo ou errado, né, faz-se um julgamento, um juízo, e uma defesa entra em ação. Cito aqui a conversão histérica. Um paciente com predisposição a sentir dor no corpo, ou ter sintomas no corpo, o ego vai olhar para aquela situação, para a própria consciência, vai recalcar a ideia, e o afeto que tem nessa ideia vai para o corpo. Então, a partir do momento que esse paciente tem um espaço de fala, ele vai criando uma ponte simbólica na sua fala para se encontrar outra vez com essa ideia e reelaborar uma ideia que não fazia parte da aceitação do seu ego, né? Que seria ali uma ideia que imprime um desprazer, tá? Que também pode ser uma realidade traumática, pode ser ali um evento traumático precipitante que vai ser trabalhado por esse ego de uma maneira de defesa. Quando a gente pega aí o indivíduo que ele acaba entrando no campo da psicose, tem o ego, repara que tem alguma coisa acontecendo, né? Esse ego julga que está errado, tem uma ideia, tem uma situação, uma ideia que não é aceitável, tem uma ideia e um afeto, ele tenta retirar o afeto, não consegue. Então, como ele tenta retirar o afeto e não consegue, ele vai usar o recalque para a ideia e para o afeto. Mas isso está unido, tem que recalcar a realidade, o indivíduo recalca tudo. E a gente tem toda uma negação da realidade que vai projetar um sintoma de delírio. A gente já tem um campo da psicose acontecendo por causa de uma defesa do ego que está acontecendo. Fato é que tanto o DSM quanto os textos da psicologia e da psicanálise são textos que confirmam e corroboram que existe uma tentativa de se defender de uma dor muito grande gerada por um evento traumático em várias situações que podem acontecer na vida de uma criança, né, de um ser humano, no seu período de infância. Ok? Então, a gente tem, antes de mais nada, uma divisão da consciência. E como essa consciência vai dividir, é um julgamento egóico que põe em operação uma defesa e faz com que alguns efeitos surjam, como acontece aí no TDI. Né? Novas personalidades acabam surgindo. Se você pega Ferenczi para estudar, você vai ver que ele fala sobre conceitos também muito significativos. O conceito da confusão das línguas no assunto do abuso infantil, ele foca muito nisso. Tá? Quando um adulto abusa de uma criança, ela não tem recurso para entender que é abuso. Então, ela entende que existe uma linguagem de carinho, de atenção, de cuidado, enquanto o adulto tem uma linguagem de paixão. Quando essa criança se dá conta de que aquele movimento do adulto é um movimento abusivo, há um choque. O que pode acontecer pior depois disso é quando essa criança passa por um evento, quer contar para a mãe esse evento, seja um evento de abuso, um evento de espancamento, qualquer coisa que constitua um trauma, tá? Eu quero contar, e acontece um efeito chamado desmentido. O outro adulto acaba negando aquela fala daquela criança, acaba negando aquela história daquele infante, fazendo com que esse indivíduo que quer falar seja apagado enquanto participante da situação com a sua angústia. Então, não havendo acolhimento dessa fala
e também a contenção e o trabalhar dessa angústia, se isso não vai, há uma inundação. Esse indivíduo ali, que é um ego ainda primário, que está recebendo suas defesas, constituindo suas defesas, acaba sofrendo essa inundação de angústia e surgindo ali características, né, Ferenczi vai usar aí a ideia do abuso, né? Ele vai falar sobre a clivagem do ego. Quando esse ego sofre um corte, se transforma em dois, o ego, abre aspas, saudável, se oculta a uma identificação com o abusador, que pode ser uma cena traumática, pode ser um evento, por exemplo, no filme, que é o filme da Chris Kotzner, que é o filme sobre as 3 faces de Eva, nós vemos no desenrolar do trabalho com ela uma cena onde a mãe mostra a avó da menina no caixão, com a crença, né, de que beijar, se despedir, faria esquecer mais rápido. Só que aquele é um evento comum para um adulto, mas é um evento que constituiu traumático para aquele indivíduo. Outras crianças ficaram assim? Não. Mas para aquele indivíduo, e por isso que a psicanálise leva em consideração a questão da subjetividade. A cultura é a mesma para a gente. Estamos aqui nesse país, Brasil, né? A cultura é a mesma, embora tenha uma variação muito grande se você muda, né? De um estado para o outro aí, a gente tem bastante mudança, né? Tem feijão tropeiro em Minas, tem acarajé na Bahia, Rio Grande do Sul tem o vinho, né? O pessoal gosta bastante, então vai variando. Lá em São Paulo é feijão branco, né? Então varia culturalmente, mas não de forma tão acentuada. Por quê? Por causa da língua, por causa do idioma. Então isso nos une de toda forma. E ali, esse tipo de situação que para uns pode ser, na mesma cultura, traumático, para outros pode não ser traumático. Okay? Diferente se trabalha ainda a ideia de trauma estruturante. O que é isso? É aquele trauma que é algo não esperado, que não é elaborado como uma ideia futura pela criança, à espera pela mãe cuidar. Mas é um trauma estruturante, que dá o espaço para que essa criança se organize, né, enquanto indivíduo. Já o trauma, que é um trauma patogênico, aquele que vai gerar realmente uma doença naquele indivíduo. Então, conhecer sobre esses conceitos do trauma, dentre outros, é importante, porque a gente acaba percebendo a importância também dessa subjetividade, que está além da mesma cultura. Por mais que a cultura nos unifique, de alguma forma, essa relação subjetiva nos individualiza. E é por isso que eu não posso pensar aquela pessoa com TDI ou aquele indivíduo que eu atendo a partir do que eu suportaria. Bobeira, né? Sofrer por causa de término de casamento? Bobeira, sofrer porque perdeu o emprego? Não, tem diferença. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, culturalmente, eles fazem um teste de aptidão. Então, a pessoa se forma naquilo que é para ela. Quando o indivíduo estadunidense perde o emprego, acabou, meu filho. É um monte que, nessa situação, pensa em suicídio. Porque não é negado uma função. É aquilo que eu fui avaliado para ser. Já aqui no Brasil, se perder o emprego, faz um aplicativozinho na IA, vai abrir uma loja online, e está tudo bem. Então, é preciso entender que a construção do que é trauma para um, talvez não seja trauma para outro. É por isso que não dá para colocar todo mundo que é TDI ou esquizofrenia no mesmo pacote. A gente precisa dar esse lugar onde o indivíduo se singularize. O que é se singularizar? O sintoma é igual? O que eu sinto é igual? Tá? Mas o meu sofrimento é diferente. O que eu penso sobre isso é diferente. A minha maneira de construir essa historiografia de mim enquanto sujeito, o meu repertório histórico é diferente. Exemplo que eu costumo citar, né, quando você dá a oportunidade para o seu paciente, você permite que ele seja autor de uma história onde ele se faz personagem. Ele vai te dar um lugar que ele está atuando, ou como culpado, ou como um herói, e esse lugar pode mudar significativamente enquanto você está tratando. Eu vou citar esse caso para vocês, mas eu sempre digo, tem uma galera nossa aí, amigos nossos, que nós conhecemos o trabalho, que é muito superior a mim na clínica, tem densidade clínica, tem conteúdo teórico,
tem vida dentro de uma clínica. Eu tenho 6 anos de psicanálise. Já me aventurei no sentido de me permitir trabalhar em várias situações. Então, porque eu sempre fui um cara bem corajoso para trabalhar aquilo. Eu não espero tá boa a situação, não. Eu procuro fazer ficar bom para mim. Tem que ficar bom. Ok? Então, o que acontece é que tem uma galera aí que, se for falar aqui no meu lugar, tem muito mais maestria do que isso, mas me deram a honra de falar aqui hoje. Ok? Tem um caso, que é um caso que eu sempre revisito, né? Conforme eu vou aprendendo mais, conversando com outros profissionais também. É um caso de uma paciente que tinha pânico de trovão, dos 8 aos 60 etapas. E aí ela vem fazer atendimento. Primeira sessão, ela conta com certeza o que ela tinha. Aí um raio destruiu o transformador, me deu um choque no pé, na minha avó na cozinha também, e aí eu passei a ter pânico de trovão. E ela fazia um movimento, limpava o banheiro, botava as coisas para dormir, quando vinha trovão, quando ia para o quarto, e fazia esse movimento, que é uma repetição que a gente vê na clínica. Então, tem uma neurose obsessiva compulsiva aí, okay? Tem um transtorno obsessivo compulsivo, se fosse na psiquiatria. É por isso que eu ouço, mas não é em consideração quando tem alguns psiquiatras, né, que acabam ficando famosos e falando a partir dos seus diplomas, não a partir de uma vivência. Foi uma paciente que, após 4 meses não determinado por mim, tá? Foi um tratamento que a gente fez, acabou pânico de trovão e também tinha pânico de elevador, com toda uma questão bem complexa, mas que ela teve que se defender de uma, a gente chama isso de fantasia transgeracional, de algo que ela ouviu que aconteceu na família dela. Ela estava na barriga da mãe e ela gera isso com 25 anos diante de um elevador. É porque está grávida diante de um elevador e está ligado ao que foi contado, fora o trauma aos 8 anos de idade, a situação que ela vive com pânico de trovão. Ficou livre disso. Então, a verdade é que é preciso que a gente tenha esse espaço, porque ela chega como senhora da verdade. Ela chega como aquela que tinha mais para falar sobre uma verdade, sobre si mesma, comigo, do que eu mesmo, como analista, poderia contar para ela. Também disse que demoraria mais de 1 ano para ela ficar boa. Eu não terminei tempo, mas falei, vamos dar alguns passos e a gente vê quanto tempo demora para chegar nesse caminho, né, nesse caminho ali de uma solução. Sabendo que a gente tem 3 possibilidades numa clínica: suporte, travessia ou cura. Tem paciente que vai ser curado, tem paciente que vai sofrer um suporte na clínica para reelaborar a sua realidade, no meu caso, alguém que perde a perna e precisa de suporte. Tem paciente que vai ser curado, como essa paciente, a ausência dos sintomas, e tem paciente que vai atravessar, que é a questão do luto, que é um dos fatores que no filme As 3 Faces de Eva está ali. Ela está em um luto. Ela está negando que nunca mais vai ver essa avó. Ela está negando que nunca mais vai ter contato com aquela pessoa que representa alguém muito importante para ela. Ok? Já diferenciando aqui, pessoal, o quê? O luto da melancolia. O luto é um processo natural que a gente vai passar. Seja pela perda de um objeto, seja pela perda de um ente querido, esse é o luto. Tá? Agora, a melancolia, o que acontece no luto? O mundo, a realidade fica vazia, nada me chama atenção mais. Eu fico aqui, ó, dentro de mim, pensando nas representações daquele indivíduo que eu perdi, tentando manter aquilo. Já na melancolia, não é a realidade ou o mundo que está vazio no discurso do indivíduo. Na melancolia, o que está vazio é o ego. O ego do indivíduo se apresenta vazio no discurso dele diante de nós profissionais. Então, a gente vai perceber como que o evento incidiu sobre aquele sujeito. Tá? Sobre aquele sujeito que está não o sujeito lacaniano, pessoal, tá? Mas o sujeito indivíduo, né? Porque tem gente que às vezes compromete muito o conceito de salto linguístico, de polissemia da palavra, né? Mantendo isso só em um campo, né? A própria neurose não é da psicanálise só, também é da medicina. Então, a gente tem que entender que existem vários usos dessa palavra. Então, esse sujeito que está ali, procurando uma solução, ou pelo menos um suporte para isso que sente. Eu vou ler alguns comentários antes de passar para o próximo tópico aqui no material, e vou dar a fala. Eu vou ler aqui, tá, Cláudia, antes de te dar a oportunidade. Aqui, José Jorge Neto disse: a psicanálise é fantástica e apaixonante, por isso me apaixonei por ela. A cada dia que passa, Jorge, não tem como não se apaixonar pela psicanálise.
nós encontramos muitos professores de psicanálise em várias esferas criticando a psicanálise por não conhecer os conceitos reais da psicanálise. Mas quando nós conhecemos esses conceitos, nós conseguimos nos apaixonar por ela. Aqui, está maravilhoso, vou ter que sair para realizar... Tá bom, Rosimário foi atender, perfeito, muito bom. Boa noite a todos, qualquer coisa. Tá bom, ok, legal, já deve ter ido, né? Cláudia disse, professor, embora a psicose também envolva uma ruptura com a realidade, como alucinações, delírios, o TDI não se enquadra aqui. Isso aí, não se enquadra. Os indivíduos com TDI geralmente têm uma percepção intacta. Sim. Com certeza. Eu não preciso nem explicar isso. Cláudia Regina Rocha, é isso aí. Tá? A gente não pode colocar... Porque eu vi essa pergunta lá para o Salomão, né? Lá no grupo. É psicose? Não é psicose. Na psicose é uma perda da realidade. Embora o psicótico, ele, sim, essa produção de sintomas, essa produção seja uma tentativa do ego de conversar com a realidade. Tá? Tem a expressão de Freud, o livro, né, 1924, A Perda da Realidade da Neurose na Psicose. Todos os sintomas, tanto neuróticos quanto psicóticos, é uma questão de perda da realidade. Tá? Só que uns de uma maneira, outros de outra, onde o indivíduo se envolve com um delírio que cria. Tá? No TDI não é assim. Tá bom? Deixa eu ver aqui, mais uma fala. Qual é o nome do livro da Cecília? Cristina, é um livro muito bom, eu indico sempre no meu curso de psicanálise, tá? Esse livro, porque eu procuro ler várias literaturas, até porque a criatividade, ela é assim, ela é o terceiro elemento mais importante dentro de uma empresa, criatividade. E conforme você envolve em vários campos, você passa a pensar muito rápido sobre alguns conceitos. Então, a gente não pode ter esse bloqueio de receber um livro de um colega que envia de outra área, de um artigo. A gente tem que cair para dentro mesmo, sabendo que existe o que eu conheço, mas talvez tudo que eu conheço tem que ser dividido entre o que eu sei fazer, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer. O que eu devo fazer está ligado àquele indivíduo que está na clínica. Não é porque eu sei fazer uma outra coisa que eu posso fazer naquela clínica, tá? Até para a gente manter o respeito com a construção transferencial que está acontecendo. Ok? Eu vou mandar no grupo o livro em PDF, tá, para vocês. Então, Suelen, qual é a estrutura do TDI? A gente tem uma outra constituição. A psicanálise tem neurose, psicose e neurose, psicose e perversão, né? Sabendo que há um debate se existe uma estrutura perversa mesmo ou não, né? Há aqueles que defendem que a perversão é uma base, tá, dentro do campo psicossexual. Que acontece de que maneira? Enquanto na neurose essa pulsão se organiza na genitália e isso vai ter uma preponderância na relação com a questão sexual, né, dentro da sexualidade, porque sexualidade contém o sexo, tá? Ou o sexo está contido na sexualidade, isso é uma questão de teoria dos conjuntos. A gente tem, na perversão, o quê? A gente tem uma forma de ter prazer polimorfa, né? Então, não tem uma organização genital de um desejo sexual. Tá? Na perversão, todo esse corpo pulsional funciona. Então, a fantasia do perverso vai ter essa pluralidade de... Tá? Uma movimentação. Tem um áudio aberto, que é o da Holy... Infelizmente, está toda para a esquerda, eu prendo. Olha, seu áudio está aberto. Fechei já. Então, quando a gente pega clínicas como borderline, quando a gente pega uma clínica como TDI, são clínicas complexas para que você prenda esse indivíduo em uma estrutura, que você use um operador de uma estrutura, ok? Por isso que tem todo um conjunto de técnicas. No TDI, a gente vai ver que tem a hipnose, tem psicanalista, né, que rechaça a hipnose, né? Não, fique tranquila, que isso? Tem psicanalistas que rechaçam a hipnose.
Eu vi uma moça postar um curso de hipnose no grupo de psicanalista, que a pessoa começou a cair. Aí eu, né, infelizmente, tem gente que não estuda direito e ainda quer humilhar o outro. Né? Por isso que eu nem entro em debate. Porque quando passa para o campo da humilhação, do desmerecimento, a gente não tem mais o que falar. Se você ouvir se mandarem para você 3 áudios, o primeiro te ofender, não seja refém da sua curiosidade. Não ouça os outros 2. Mantenha a sua saúde em dia. Tá ok? Isso é uma forma de a gente ter inteligência emocional para poder viver. Então, nesse caso, não vai prender em uma estrutura psicanalítica. Tá ok? A gente precisa observar isso, porque a própria relação transferencial num TDI depende da própria personalidade que aparece. Tem personalidade que não vai manter isso. No próprio filme As Três Faces de Eva, a transferência era negativa da Eva Black. Era negativa, tá? Ele simplesmente batia contra, não gosta, quer ver para o marido. Né? Ela até se achega ao doutor, mas para o próprio marido, não. Aquele cara lá, ele é o de menos. Uma transferência negativa. Então, a gente vai enfrentar... Olha, eu estou falando sobre o sujeito com TDI, mas eu também vou falar sobre o profissional que vai fazer um atendimento desse. Não é a gente, psicanalista, ficar procurando TDI para atender, não. O Salomão foi solicitado. Falou comigo, eu falei, eu supervisiono o caso para você. Não, mano, você já atendeu um TDI? Não. Não atendi. Ah, mas espera aí, então você não pode... Pessoal, é só ver, caso Pequeno Hans, Freud atende, só encontro com ele uma vez. Mas com a teoria que ele tem, ele auxilia o pai de Hans. Então, com a teoria que eu tenho, eu auxiliei o Salomão, como supervisor de psicanálise, eu pude auxiliar. Então, a gente tem que saber o lugar de cada um. Porque numa necessidade, eu pude utilizar isso. Mas eu não vou procurar um TDI para atender. Tá? Porque isso cobra muito do analista. Cobra dele estar em contato com os demais psicoterapeutas. E aí, o que a gente pode dizer? Que o profissional não pode só... Sim, a equipe multidisciplinar tem que ter essa equipe. Não vai encarar sozinho, não, que você vai comprometer a tua estrutura. Tá? Então, existem perigos. Tá? Eu acho que eu terminei as considerações. Não, a professora Ana Carla disse que tem um filme Sírio, né? Acredito que a psicanálise vem contribuir. Sim, Slaine, qualquer indivíduo, Slaine. Vou falar assim, se não for, você me fala. Qualquer indivíduo que seja capaz de anunciar o seu sofrimento diante de um psicanalista, ele vai ser ouvido. Tá? Isso é importante a gente perceber que o diagnóstico de TDAH não silencia o sujeito que está ali. E a psicanálise, ela não vai tratar o transtorno. Salomão não quer tirar o diagnóstico de transtorno. Ele vai dar um espaço para que esse indivíduo fale aquilo que, às vezes, diante de um psiquiatra que tem um viés mais ortodoxo, não tem a oportunidade de falar, de chorar, de contar, falar como se sente, o que desejar, o que queria, o que não queria. Existe uma ética que a gente regula na clínica, regula no sentido de regulamentação que a gente pensa, seria a ética do desejo, seminário 7 de Lacan, onde a gente tem uma ética que tem que prevalecer, que é a ética do desejo. Esse sujeito tem que ter um espaço para que o seu desejo apareça. Esse desejo possa ser trabalhado, né, como um objeto que é enunciado, e esse desejo surge por causa de um vazio. Esse sujeito possa reelaborar essa relação que tem com esse desejo, com as suas fantasias. Então, o TDAH é atendido, sim, tá, pelo psicanalista, dependendo de vários fatores, falante, não falante e outras características. Tá? Inclusive, existe o conceito de contrato simbólico. O que é o contrato simbólico? Eu já atendi paciente que não conseguia contar a história. Começou, não conseguiu mais. Como eu entendi qual era o viés da história, o pensamento que estava ali, né? Qual era a ideia que estava trazendo, então, enquanto eu falo, e se for isso mesmo, você da nossa cabeça. Se não for, você... Então, enquanto eu fui falando, e aí você trabalha ali a escola francesa de psicanálise, né? Crianças hospitalizadas, crianças que estão em alguma instituição, várias situações que a gente acaba observando que a psicanálise é muito aguda para que ela entre e esse sujeito não seja apagado, nem pelo silêncio de não poder falar. Porque há um contrato simbólico. Olha, eu vou falar, se você quiser, diz sim, se você quiser, se não, diz não. Né? E aí, se for sim, pisca um olho, se for não, mexe um dedo. Isso é um contrato simbólico. O paciente, com o seu corpo, diz algo e a gente simboliza para ele.
permitindo que um sujeito que deseja emerja diante de nós, tá ok? Então, existe essa criatividade, essa inteligência na clínica, tá, que a gente precisa dar espaço para isso, tá ok? Preservando a nossa situação enquanto analistas, tá? Preservando que a gente também tem que se manter saudável ao lidar com essa fala desorganizada. Normando, por que você está ressaltando cuidado com esse contato de uma fala desorganizada? Na psicanálise, a gente tem que fazer análise pessoal. Mas tem uma teoria muito interessante, que é uma teoria no campo da linguística, de Sapir-Whorf. Sapir-Whorf são duas pessoas, tá? Você pode pesquisar sobre os dois. Que diz a seguinte coisa: quando o indivíduo aprende um novo idioma, ele não só aprende a falar como um indivíduo nativo, ele aprende a pensar como aquele indivíduo. É só você ver a organização da frase no inglês, a diferença para o português. A gente acaba a pensar o adjetivo antes do substantivo. E fica muito, muito natural isso depois que você vira fluente. Então, a forma de pensar, a maneira de enunciar a realidade muda. O que eu estou querendo dizer aqui? Que enquanto você se comunica, você também é atingido. Tá ok? É por isso que a gente precisa se preocupar com essa saúde psicológica diante de uma clínica, de uma fala de alguém que está desorganizado. Tá? Deixa eu ver aqui. A professora Ana Carla trouxe aqui um filme. Vou falar sobre esse filme. Tá? Pessoal, lembrando que eu vou encontrar, a gente vai publicar esse vídeo, tá? Lembrando que a gente vai encontrar muitas críticas, a gente vai encontrar aí uma galera que é de escola A e que não aceita o conceito da escola B. O que eu sei é que nós estamos em um tempo em que, onde não há diálogo, não pode haver saúde. Existem profissionais adoecidos nas suas clínicas por não manter diálogo com outros profissionais. É só você ver Freud consultando vários profissionais. Síbio, né? O filme. Eu tenho a estrutura desse filme aqui. Inclusive, a própria doutora, psiquiatra, utilizou a psicanálise como abordagem principal nesse tratamento. Tá? É isso mesmo. Ela colocou o filme Síbio, né? Vamos lá. Claudinha, fique à vontade, tá? Não, é só um adendo aqui, que quando o senhor comentou sobre o trauma, né, de trovão da sua paciente, foi muito interessante. Uma paciente, ela iniciou um tratamento comigo em dezembro de 2023, né, ano passado, porque tinha uma angústia muito grande, tinha saído do trabalho do banco devido a um burnout, aquela coisa toda. Mas, ali em dezembro, no meio da nossa análise, ela veio dizer assim, eu acho que não tem muito a ver, não, mas eu vou falar. Eu tenho pavor de gato e isso está atrapalhando o meu casamento, porque eu tenho uma casa na praia e essa casa é sempre visitada por gatos e eu odeio só em pisar lá. E o meu marido está muito chateado. E eu não penso em nunca pisar naquela casa, é a nossa casa de praia. E quando eu vejo um gato, eu volto a desmaiar, eu vomito, eu tenho pavor do gato. Só eu ir ver uma imagem do gato no papel, no caderno, em qualquer lugar. E a gente começou ali a fala dela. E no meio, no desenrolar, né, das análises, a gente começou a conversar e eu perguntei para ela o que para ela era um gato. Né? Vamos lá, o que é um gato para ti? Aí falei, você pode simbolizar o gato aqui? E aí ela começou a falar, é sorrateiro, ele observa de longe, ele ataca, e aí começou a falar, e ele me vê de longe, eu sinto que ele vai me atacar, mas ele fica rondando. E a gente começou a conversar. No final de tudo, assim, para fechar aqui, que eu não quero atrapalhar a sua aula, era o padrasto dela, que, quando criança, ele vivia observando ela pela fresta da porta, quando ela dormia e ela estava de calcinha, e ele deixava bilhetinhos para ela, dizendo que ela não precisaria nunca namorar, porque ele poderia ser o namorado dela. E aquele gato
o simbolismo, ela simbolizou o gato, o padrasto, e que ela ali se, né, derramou em lágrimas e tudo mais. Em março, ela me disse que não tinha mais medo do gato, porque ela conseguiu ir fazer os cílios dela num estúdio onde tinha gatos, e ela nunca foi naquele estúdio que era o melhor da cidade, porque tinha gato. Ela conseguiu, o gato passou perto dela, ela não deu crise, e ela engravidou nesse mês, né, de março. Agora ela teve um bebê, a bebê, e o marido dela falou: muito obrigada, porque a minha esposa sofria disso há muito tempo. E eu quero ser atendido por ti, porque se tu cuidou dela dessa forma, com essa empatia, esse cuidado, eu também quero ser cuidado por ti. E aí a gente precisa, né, colocar isso, que é tão legal, é tão importante, a fala, ouvir a paciente, o que ela quer simbolizar ali, não a que eu quero, porque o gato, para mim, eu adoro animal, um gato, para mim, é aquele bichinho fofinho, mas o que o paciente vê, não o que eu vejo, o que ela via. E hoje ela está indo na casa dela de praia, ela convive, o relacionamento mudou, ela convive com pessoas, ela conseguiu ir até o Rio de Janeiro, ela era do Rio Grande do Sul, e ela falou que esteve com gatos, alimentou animais, sabe? Por quê? Aquela fase, né, do padrasto dela, aquilo ali ficou para trás, foi recuperada a vida dela e tudo mais. Claudinha, perfeito, e na verdade, nenhuma contribuição aqui é atrapalhar a aula, tá? Como eu disse, existem inúmeros profissionais aqui, como você é um deles, né, que funciona aqui no masculino, é um deles que tem muito a contribuir. Lá no estudo de casa, a gente sente sua falta quando você não aparece. O estudo de casa é um lugar onde a gente tem uma galera que inicia, uma galera mais experiente, mas um espaço homogêneo, no sentido de que todos sabem reconhecer que eles têm medos, desafios na clínica, e que não dá para seguir esse campo do cuidado mental das pessoas sozinho. A gente precisa, né, dessa equipe juntos, né? Eu agradeço. Exatamente. Eu fico feliz e lembrei de um texto, né? Eu vou deixar como citação aqui, O Infamiliar, quando Freud fala, né, a respeito de um indivíduo, que o pai tinha ali um advogado, há uma morte, há uma ideia, aí tem a questão do homem de areia, que era um medo que se colocava no menino, e aí quando ele cresce, tem um boneco na porta, o olhar do boneco é familiar e infamiliar. Aquele olhar traz uma estranheza, um incômodo, né? Então, é um texto que se atrela muito a essa ideia, esse olhar desse gato, que daqui a pouco traz, né, à tona a memória do olhar do padrasto. Esse olhar me causa algo que eu já senti antes, né? Tá aqui. Não é algo familiar nesse olhar. Muito interessante e parabéns pelo êxito na sua clínica. E com a seriedade que é trabalhado, né? Aí vem o marido, fala, conta para alguém da família. Nesse caso do pânico de elevador, havia uma história de uma pessoa que morreu e foi jogada em um poço. E quando essa mulher está grávida, ela não consegue, Claudinha e demais colegas, ela vai pegar um elevador e entra em pânico. Então, na análise, enquanto fala, elabora, conta, retorna, repete, vai, vem, chega um momento que se dá conta que todo elevador tem um poço. Então, a palavra poço, na história infantil, foi contada, é a palavra o poço do elevador, que sem uma pessoa que está fora desse campo neurótico ou de qualquer tipo de desorganização, não dá para apontar, não dá para mostrar. Daí, né, a importância dessa seriedade que a gente tem que ter enquanto profissional. Parabéns, tá? Salomão, fica à vontade. Claudinho, eu quero te parabenizar, tá? Parabéns pelo excelente trabalho. Eu pude perceber a emoção na sua voz. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, né, que o psicanalista tem que lidar é com essa neutralidade, né, se colocar no lugar do suposto saber, no lugar do psicanalista, nós não sermos atingidos, né, pela fala do paciente. E algumas pessoas não conseguem compreender que nós também temos as nossas emoções,
a empatia com o paciente, e a gente absorve, sim, alguma coisa, né? Então, eu pude perceber a sua emoção, e o psicanalista ele se emociona junto com o paciente sem demonstrar, né? Então, aqui é um lugar que nós podemos fazer isso, porque somos todos profissionais. Parabéns, tá, minha querida? Eu sou grata, muito grata. Muito bom. Estamos aí todos aprendendo uns com os outros, né? Cada caso que é trazido já melhorou muito ali o meu... Salva, obrigado por estar aqui, né? A todos os colegas que estiveram até esse momento. Eu vou caminhar para o final já, tá? Já está tarde, como eu disse. A galera vai ter que trabalhar logo mais. Alguns ainda pegam condução, né? Ficam horas no trânsito, voltam, estão aqui conosco. A gente agradece essa preocupação de ter estado aqui conosco nesse encontro. Espero que consigam trabalhar dentro da sua casa, na segurança do seu lar. Isso é muito importante, como muitos de nós já conseguimos. Eu procuro sempre mostrar vários caminhos para novos psicanalistas, psicólogos que eu já fiz mentoria, a respeito do que fazer daqui para frente, aonde você pode trabalhar, que tipo de... Porque às vezes falta isso. Às vezes falta esse encaminhamento. Depois da formação, o que eu vou fazer? E quando a gente tem essa troca, acaba aliviando um pouco. Pessoal, o diagnóstico de TDI é feito por uma equipe especializada, tá? Vai identificar novas identidades ou múltiplas identidades, lacunas na memória, tá? Que escondem eventos, que a gente vai chamar o recalque que aconteceu ali, tá? A amnésia verdadeira. Então, a gente tem... os psiquiatras vão utilizar o DSM-5, tá? Para poder estabelecer os critérios diagnósticos. Entrevistas detalhadas que visam, enfim, essas entrevistas. A própria hipnose é utilizada, tá? E, inclusive, nesses casos complexos, esse diagnóstico ele é sempre o último a ser pensado. Quando não há mais o que diagnosticar, é isso. Tá? Então, a gente tem aí um diagnóstico separado dos demais transtornos, tá, ok? Sobre a questão do TDI. Esse é o que a gente chama porque eu estou dizendo a gente da equipe da saúde mental, mas é isso que a psiquiatria chama de diagnóstico diferencial para eles, tá? O diagnóstico diferencial na psicanálise é neurose, psicose, Freud. Diagnóstico estrutural, Lacan, neurose, psicose, perversão. Tá? Na psiquiatria, esse é o diagnóstico diferencial. É aquilo que fica de fora, que só pode ser aquilo depois que tudo não for. Tá? Depois que os outros não forem. Tá bem? Vai ser evocado numa situação dessa a experiência do profissional. Tá? Para que um profissional mais novo, por mais que tenha no diploma, pode ser enganado por algumas dificuldades no diagnóstico. Quais dificuldades? A dificuldade da simulação dos sintomas, tá? Que pode acontecer em um paciente simular os sintomas. Então, esse processo diagnóstico tem entrevistas, a utilização da hipnose, o reconhecimento da dinâmica das identidades, instrumentos psicológicos que, eu sou psicanalista, eu quero ter um IFP2. Não faz essa besteira, não coloca no seu acervo de profissional IFP2, isso é da psicologia, só quem é psicólogo pode, isso é desvio de documento se você fizer isso, tá ok? Você está desviando um documento de profissional, tá? Só reforçando, fui vítima de abuso e falo que a gente vai dar muito tempo aqui. Ok? Eu vou ler esse texto, tá? Então, não é porque você trabalha atendendo, você é psicólogo, você é psicanalista, você tem que saber quais são as técnicas da psicanálise, técnicas interpretativas, não interpretativas, operadores clínicos para as estruturas, e essa clínica, existe uma clínica estrutural, que é aquela clínica que dá o diagnóstico, que tem um diagnóstico, mas na contemporaneidade, como a psicanálise já conversa com muitos casos diferentes, nós colocamos na frente de um diagnóstico estrutural um outro conceito, o conceito de acessibilidade, o quanto o profissional se permite ser acessado pelo paciente e vice-versa. Porque tem neuróticos que não se permitem serem acessados. Tem psicóticos que vão fazer isso. Então, o que importa é que haja que haja uma permissão dos dois que formem o par analítico de um acessar o outro em clínica. Tá, ok? Lembrando, né? Salomão falou da neutralidade, a neutralidade enquanto sujeito desejante. Eu não vou dizer as minhas preferências, como a Claudinha mostrou para a gente, né? Eu não vou dizer que eu gosto de gato. Porque quando o paciente paga, ele está comprando aquele espaço psicológico e físico,
ele está comprando também aquele tempo. É ele que tem que caber ali. A gente está ali para poder fazer os apontamentos, as interpretações devidas, as intervenções devidas. Então, a gente não pode ocupar esse espaço enquanto sujeito desejante. Mas não há uma hiperneutralidade, por que não? Porque quando você atua enquanto função de analista, você já interferiu. Então, é neutralidade. Então, existe uma neutralidade para uma parte nossa, mas enquanto função de analista, essa neutralidade não pode ocorrer. Senão, não há análise. Tá? É por isso que a gente se preocupa de estar presente enquanto função. Porque tem pessoas que abrem a sua câmera para atender, ou o seu setting analítico, mas não sabem cumprir a função de analista. E aí não anda. Aí é frustração. Aí acaba atrapalhando, né, aquela pessoa que às vezes acreditaria em um outro profissional, porque você não quer entender que você não sabe conduzir aquilo, você acaba com esse narcisismo, esse orgulho, né, prejudicando aquele indivíduo. Então, tem todo um controle, um contato diário, recomendações para que às vezes tenha ali algumas experiências fora do seu ambiente, daquele ambiente isolado, tá, ok? Uma comunicação aberta entre o paciente e o médico, tá? Para ver a alternância dessas identidades. Voltando a dizer que estou falando do diagnóstico aqui, tá? E também citei sobre a clinicagem. Uma das dificuldades é a simulação dos sintomas, por isso que tem que ter alguém com expertise, que é alguém experiente, não é um psicanalista que vai dar esse diagnóstico. Entrando para o tratamento, a gente tem alguns objetivos. Promover ali, né, tanto na psiquiatria, nas áreas PICs, um conforto para esse paciente poder falar, lidar com aquilo, até aceitar que tem isso, porque o diagnóstico vai influenciar na maneira de ver a sua realidade, como é que eu vou fazer daqui para frente. A psicoterapia, que vai ser indicada por um psiquiatra, ela pode abranger aí hipnose, técnicas diferentes, TCC, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise e outras maneiras para facilitar a comunicação. Inclusive, o analista, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, não importa, dependendo do que for solicitado, vai fazer ponte de uma identidade com a outra, para que essa identidade se dê conta de aspectos dessa outra, e isso vá se integrando quando o objetivo for esse, tá? Sim, com certeza, Fabiane, é uma conversa de alma com alma, com certeza. Tá? É por isso, hoje mesmo, a Amanda iniciou um tratamento de uma pessoa que não continuou o tratamento com um determinado indivíduo, né? Indivíduo homem ou mulher aqui, tá? Para não especificar o gênero. Na área da psicanálise, porque quando contou a sua situação, a pessoa disse, não, isso na verdade é uma regressão para a fase psicossexual tal. Prendendo o discurso do indivíduo a uma tentativa de diagnosticar uma situação. Não é isso que a gente faz. A gente precisa ver o que esse sujeito tem enquanto ele se relaciona com essa história. Como eu citava, o paciente cria a sua história e se faz personagem. Freud é o autor dos livros dele. Mas quando o Rudinesco vai escrever sobre Freud, Freud é personagem da escrita dela. Então a gente tem que permitir que o paciente se faça personagem. E a gente perceba como ele se relaciona através desse personagem na sua história. Tem o uso dos medicamentos. Pessoal, a gente pode atender alguém esquizofrênico? Pode, mas a gente não vai ser o primeiro atendimento. A gente vai ser esse atendimento de suporte. Por quê? Até começar a fazer o efeito terapêutico, muitos medicamentos têm um efeito adverso, um efeito colateral, e que esse sujeito precisa de um suporte, de alguém que o ouça enquanto ele vai fazer essa travessia até a terapêutica acontecer. Ok? Então, é muito importante, o psicólogo vai fazer isso, tá? O psicanalista vai fazer isso. Então, sou psicanalista, eu posso fazer isso? Se você não souber, não faça. Se você não participa de um grupo de estudo, não é de um estudo onde há uma construção narcísica de quem sabe mais, não. É de um estudo onde as pessoas digam mesmo, eu tenho esse caso aqui, estou com essa dificuldade, preciso de supervisão. Então, vai ser dessa forma que você vai... Quando isso acontece ali no estudo de casos, eu procuro primeiro acolher o terapeuta. Por quê? Porque essa pessoa, para uma pessoa dizer que se formou e não sabe atuar ali, não é fácil. Então, eu sei que há uma ferida. Então, a gente vai acolher esse terapeuta, mostrando as possibilidades da atuação e depois continuando o protocolo, se for preciso, um encaminhamento para uma outra área. Tá? Pensando sempre no bem do indivíduo que está procurando ali se cuidar, porque admitir que precisa de cuidado psicológico também não é fácil.
Então, a gente vai trabalhar nesse período ali, enquanto o indivíduo não está se relacionando bem com essa terapia farmacológica. Depois, namastê, né? Viva Bem Caminhoneiro, né? O Siga Bem, né? Aquela que tinha na Viva Bem, né? Siga Bem Caminhoneiro, né? Passava numa rede de TV, que eu não vou citar aqui. Mas, então, a gente tem que... a pessoa usa medicamentos, eu posso atender? Pode. Em que circunstância? Em qual momento? Esse livro eu cito também. Por que a gente conhece de psicofarmacologia? Mesmo antes de fazer ali o superior na instituição que eu estou fazendo. Porque a gente precisa conhecer o que é e o que não é para a gente. Tá? Já vou te dar a vez, tá, Salomão? Só para a gente poder chegar a algumas questões aqui. A gente vai trabalhar auxiliando, quando preciso, tá? Observando uma busca de situações não resolvidas, que é isso que põe em operação a defesa, mas Salomão, Claudinha, Débora, Lani, Rosana, Marcos, e qualquer uma das 52 pessoas que estão aqui nesse momento, inclusive a minha, é crucial que terapeutas estejam preparados para lidar com a complexidade das emoções e reações dentro desse caso. Ok? Não é só tenho certificado, eu posso, não. Tá? Tem que ter esse cuidado. Não é só porque eu sou psicólogo que vou atender adolescente, não. A transferência com o adolescente é diferente de um adulto. Tá? Tem uma forma... As reações do analista influenciam muito se vai ser possível essa transferência. Isso a gente aprende vivendo a clínica e trocando entre os pares ali. Tá? Salomão, fica à vontade. Eu vou ler aqui o texto. Isso mesmo, Isabel. Quando não é para a gente, tem que passar. Mas a gente tem que reconhecer que não é para a gente. Salomão, só um minutinho para poder... Tá? Perdão. Tá? E obrigado por me ceder a sua vez. O que acontece? Eu atendi um caso de disfunção erétil. Nesse caso, eu não pude pensar simplesmente, eu sou psicanalista, eu vou saber a estrutura desse indivíduo. Não foi só um caso, eu estou citando um caso específico aqui. Tá? Até porque um caso traz outros. Tá? Eu fui fazer toda uma pesquisa sobre o que causava isso. A minha anamnese, nesse momento, foi bem preparada. Não foram 500 perguntas, não. Foram algumas perguntas só para que eu pudesse avaliar, em um primeiro momento, se dava para poder ouvir aquele indivíduo. E tivemos êxito. Ouvi aquele indivíduo, quando ele chegou 40 minutos de sessão comigo, eu disse a ele, em tudo que eu compreendi ali, eu disse, olha, ou naquela situação que estava falando, ou você não tem, ou você está escondendo alguma coisa. E aí ele trouxe essa coisa foi trabalhada em análise, e esse indivíduo depois mandou mensagem para mim agradecendo que ele nunca imaginou que iria ficar curado, na palavra dele, daquilo tão rápido. Foi resolvido. Ok? Não foi um passo de mágica. Eu me preparei para receber. Se eu visse que não é, tem algo orgânico, tem hipertensão, tem estresse no trabalho e outros dados, cara, procura ali uma parte mais biológica, né? Essa clínica do indivíduo orgânico, não do sujeito do inconsciente, mas do indivíduo orgânico, que é a clínica médica. Vai lá, vai ser melhor. Ok? Aí eu vou encaminhar esse indivíduo ou orientá-lo. Tá? Então, essa é uma questão que a gente precisa observar. Aqui, GGP disse, eu consegui revelar anos depois, quando vi uma reportagem, peraí, tem uma coisa antes, para começar por ali, tem algo antes, não está completo esse início da minha leitura. Cadê? GG falou aqui. Hoje entendi que meu sofrimento deu base para acolher a dor de outras pessoas. Sim, isso acontece. A gente passa a ter essa empatia, né? Por outras pessoas. Não só o sofrimento, né, GGP, mas até como profissionais, quando a gente reconhece que a gente tem uma dificuldade, a gente se torna um pouco mais empático com os outros colegas que a gente acaba encontrando, às vezes cometendo alguns erros. A gente não julga, a gente não diminui diante do que a gente sabe.
Eu consegui revelar anos depois, quando vi uma reportagem da Xuxa dando entrevista no Fantástico, sobre o abuso que ela sofreu neste momento. Depois de 30 anos, corri para um quarto e contei aos meus irmãos. Hoje estou estudando psicanálise e também tive, anos atrás, umas indagações em relação às manifestações em psicopatas. Isso me levou a perdoar e entender que existem outras questões que não devemos levar a mágoa como forma de impedir nossa evolução e também entender o quanto somos complexos. Hoje, a minha dor, eu prefiro transformar em ajuda e cura, escutando a dor dos outros. Muito importante fazer isso sempre de uma forma correta e com essa empatia também. Tá aqui até um tema muito freudiano, a clínica contemporânea ter esse teor empático. Tá bem? Salomão, fica à vontade. Professor, um paciente me procurou essa semana, um paciente diagnosticado com esquizofrenia. Na verdade, a mãe dele, né, eu que forçou ele a fazer o acompanhamento comigo, mas ele não estava tomando medicação, nível alto de esquizofrenia. O que eu fiz? Encaminhei. Não tinha como acompanhá-lo sem ele passar pelo processo com um psiquiatra, entendeu? Então, eu acho que cada um é bom naquilo que faz no, no, na profissão que faz. Eu coloco a psicanálise como minha profissão, não uso ela como ocupação, porque é através dela que eu coloco comida dentro de casa. Né? Eu vivo da psicanálise. E um passo que nós dermos, né, em falso, isso pode prejudicar o nosso trabalho. Então, eu não vou querer ser o super-homem, né, pegar algo complexo sem ter um acompanhamento com um psiquiatra, né, uma equipe multidisciplinar para estar dando aí o respaldo para esse paciente, e a clínica ser uma clínica feita com perfeição, né? Pessoal, perdão, só não fala. Tranquilo, é isso, professor. Não, é isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês 2 casos para a gente terminar, tá? E a gente vai estar lendo esses casos. E se eu for explicar, eu vou tomar muito tempo. Eu procurei acolher um pouco as diferenças, tá? Mas esses casos são bem diretos, ok? Tá? Salomão, por isso que eu falo, eu declarei meu imposto de renda, tá lá, de pessoa física, como profissional, tá no trabalho das ciências sociais, psicanalista, tá lá, tem código, tá bem? Então tem muita coisa que ainda falta para um concurso, para um CLT, tá? Mas já tem muita coisa que muita galera aí que é psicanalista não sabe. E às vezes, quando eu vou falar sobre isso, eu sou rechaçado. Ok? Porque o que importa, tem 2 formas de tornar alguém ignorante: não deixando aprender ou ensinando só o que você queira. Tá? Assim você domina uma massa. Então, quando a gente traz um conhecimento que faz um profissional abrir um CNPJ, trabalhar em um site, trabalhar de uma maneira que ele faça um valor, que mantenha a sua casa, que faz ele ganhar o que ele não ganhava, 2 horas para ir e para voltar. Eu trabalhava assim, 2 horas de ônibus para ir para voltar, carregava peso, gostava muito do meu trabalho. Eu trabalhei quase 10 anos como montador de andaime, sempre amei a área, saí da empresa com a porta aberta, né? O Rodrigo é o dono da empresa, Oriontech. E o que eu digo para vocês, Orion RPM, né? Então, o que eu digo é que ali tem todo um carinho naquela equipe, que a gente viu crescer junto profissionalmente, entendendo as dificuldades, entrei como ajudante, ganhei meu espaço, então eu procuro ter gratidão onde eu passei. Assim como eu tenho gratidão ao Cristiano Santos, que me apresentou a psicanálise, ao Evangelho Ferreira, são referências para mim, professor Leoberto Falcão, me levou para a APB, né, formamos ali a APB, a Ana Carla, que estava aí, que é professora também de psicanálise, Salomão, sempre tem um espaço para a gente trabalhar, e vários outros colegas aí que confiam no nosso trabalho. Tá? Então, quando eu falo gratidão por estarem com a gente, realmente, né, não existe ninguém que consiga chegar a algum lugar se não tiver alguém ali que acredite de alguma forma. A gente precisa dar esse valor a esse pouco ou muito que a gente tem, porque só vira muito se você valorizar o pouco. Vou compartilhar minha tela e esses casos vocês vão ver agora. Tá? Deixa eu ver aqui. Pode falar quem levantou a mão.
Vê se apareceu para vocês aí. Alguém levantou a mão. Com vontade. Professor, eu acho que ninguém. Bom, pelo menos olhando aqui, não. Tá. Me confirme se vocês estão vendo a minha tela. Tá bem. Agora, vê se apareceu para vocês aí o caso. Professor, eu estou vendo escrito assim, espelho infinito, e aí tem um quadrado, uma mensagem na frente do que Tá o senhor pequeno, quer. professor. Está muito pequenininho, e está um quadro escrito espelho infinito. Na verdade, só está compartilhando a sua tela do Meet, não está compartilhando o caso. Tá. Deixa eu ver aqui, então. Professor, enquanto você está acertando aí, mês que vem, primeira semana de janeiro, a gente dá uma concluída no assunto transtorno dissociativo de identidade. Dá para a gente fazer alguma coisa? Agora sim, está aparecendo o caso. Agora foi? Foi, professor. Salomão, qual foi a sua pergunta? Na primeira semana de dezembro, eu marquei com o professor Falcão na primeira semana de janeiro, a gente começar ali um processo com psicanálise e religião. Né? Ele vai dar um espaço na agenda dele. Aí ficou dezembro, sem nenhuma atividade no grupo. Você tem um espaço aí na sua agenda para a gente estar fazendo uma análise de algum filme sobre o transtorno dissociativo de identidade, pensar em alguma coisa? A professora Ana Carla, ela vai apresentar sobre o filme As Três Faces de Eva, tá? Eu não gosto de ficar trabalhando temas de maneira repetitiva, mas a gente sabe que repetir também é ensinar, é um mecanismo de didática. Então, tem um outro filme, né, que é o caso Síbio, mas ela deve contextualizar. Eu vou falar sobre esses casos aqui agora, né? Então, assim, porque como são casos emblemáticos, né, a gente acaba usando como referência. Então, acho que se eu for falar sobre um filme de TDI, eu acho que vai ser... Vamos pensar sobre isso depois, tá? A gente pode fazer, mas a gente vê aí o que a gente vai focar. Vamos conversando. Okay, olha aí, casos de TDI. Pessoal, tá aí para vocês. Esse é um caso, tá? Que é o caso de Chris Cotner Sizemore. Ela foi inspiração para o filme As Três Faces de Eva. As Três Faces de Eva. Ela aparece em 3 personalidades, né? Essas personalidades aparecem dentro de uma tentativa de defesa de algo que ela sofre, abusos na infância, abuso físico e emocional. Não é só aquele contato com a avó no caixão, tem toda uma biografia em um livro chamado I Am Chris, tá? Que fala sobre detalhes sobre esse caso. Eu pude destacar aí que essas identidades, elas são não um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa, ele acontece e a identidade é um sintoma daquele ego primário, tá? Então, a gente tem uma fuga, tá? Um mecanismo de fuga, e essa fuga vai fazer com que, tentando fugir dessa realidade, se utilize o mecanismo de defesa. A criação da identidade é uma consequência da utilização, principalmente desse mecanismo da clivagem. Normando, por que principalmente clivagem? Porque tem recalque, tem a perda do contato com aquela parcela da memória. Então, tem um recalque em operação, tá? E a clivagem vem operando também, ok? Como foi o diagnóstico? O diagnóstico foi complexo, mas foi um profissional qualificado. O uso de entrevistas, questionários para entender a história do paciente e as diferentes personalidades. Cada personalidade vai se fazer personagem de um enredo. Por exemplo, eu nasci na minha data de 19 de fevereiro de 1990. Uma outra personalidade vai nascer 6 anos depois. Vai ter outras preferências. Isso faz com que a gente pare para poder pensar, para refletir sobre a apropriação do nome diante da construção da identidade, né? Porque o meu nome Normando foi minha mãe e meu pai que me deu, mas o que me liga, o que faz esse nome ser integrado à minha identidade? Tá? Então, que fatores me levam a integrar esse nome e me reconhecer nesse nome? Ok? O que esse nome é para mim? E aí, uma pessoa com seus 6 anos tem uma nova identidade. Caramba, como esse nome é escolhido?
Diante da escuta dessas personalidades, você vai observando elementos que vão dando indícios de quais motivos aquele elemento virou o seu nome, traz a sua característica, a sua personalidade, suas preferências. Então, é uma escuta muito atenta. Tá? Esse é o caso Chris Kostner, né? Como eu já citei. Pessoal, terapia, foi integrada essa terapia, tá? Não foram obtusos no tratamento. Tem terapia cognitivo-comportamental, focada na identificação, nesse tratamento, identificação e mudança de padrões do pensamento. A terapia dialética comportamental, a TDC, regulação da emoção e na construção de habilidades de enfrentamento. A psicanálise aparece ali com a interpretação dos sonhos, porque os sonhos têm toda uma complexidade, o umbigo do sonho, o final de uma possibilidade de pronunciação e associação nesse sonho, o limite entre o consciente e o inconsciente, os elementos, o sonho sonhado, a diferença para o sonho lembrado e o sonho contado, historiciado diante do analista que está ouvindo esse paciente, e várias outras partes, funções na formação do sonho, que a gente acaba tendo que compreender para, quando escutar, saber como lidar com aquilo. Terapia EMDR. Pessoal, essa terapia EMDR, ela é exclusiva. Não vai comprar livro de EMDR. Não, mas você já estudou EMDR? Estudei, comprei livro, estudei. Primeiro li em um livro que eu estudei, eu não só li o livro, estudei, me interessei, reconheci naquela série Travelers, né? Viajantes, que tem no Netflix, se eu não me engano, tem lá, né, uma moça que é a médica da equipe, vai utilizar, né, aquelas bolinhas piscando. EMDR não é para gente, é para médico e psicólogo que pode formar, é um curso caríssimo, tá? É fundamentalmente para tratar o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, mas também foi utilizado aqui, tá? E outras aplicações, mas principalmente para isso, quem criou esse método ganhou prêmio, tem toda uma história por trás. Você não vai ficar tentando usar teste projetivo de psicanálise, de psicologia, técnica a gente, nessa caminhada, embora seja pouco, de 6 anos, a gente já pegou gente contando sobre isso, mexer os dedos na frente do globo ocular, blá, blá. Não faça isso, por favor. Não dá um de doido. Você está ali para poder cuidar, não é para adoecer a pessoa. MDR foi utilizado. O apoio familiar, essa família tem que ser preparada para interpretar essa nova situação. A mãe da resiliência sofreu muito até ela conseguir compreender o que estava acontecendo, até porque o narcisismo dos pais renasce quando os filhos nascem, né? Freud fala sobre isso em 1914, no texto Narcisismo, na introdução ao narcisismo. Os pais tentam sustentar a sua perfeição nesse filho. Então, quando alguma coisa começa a dar errado, tem um sofrimento, tem um ferimento narcísico nesses pais. Inclusive, quando busca terapia para os filhos, é muito doloroso também os pais admitirem que falharam, né? Os pais admitirem que teve uma falha na criação e que precisa de um terceiro para reajustar esse filho ou essa filha, muitas vezes até para reajustar como aquele filho bonzinho que cabe no meu narcisismo, né? E aí os pais precisam de cuidado também, porque não tem como remodelar essa criança porque eles acreditam que seja a perfeição deles. É uma criança que está rompendo com os padrões dos pais em algumas questões que não cabe no desejo dela, é o desejo deles. Tem uma dissociação de pais e filhos no período de desenvolvimento. Tá? Então, o apoio familiar foi muito importante nesse caso. Tá? Aí vocês estão vendo... Tá travada a tela para vocês? Tá num caso de TDI, a primeira página só. Tá, então calma aí. Eu já passei. Tá aí. Tá bom, Débora? Obrigado por estar conosco, tá? Eu acho que está, sabe como? Deixa eu fazer o quê? Compartilhar uma outra tela com vocês. Essa janela. Esse vai ficar melhor aí. Acho que vai ficar até mais rápido. Olha aí. Professor, aqui está pequeno. Acho que está pequeno. Aumenta um pouco, por favor. Dá para aumentar um pouquinho? Obrigada. Ficou bom? E aqui, depois que a gente viu o apoio familiar, né, que essa família vai precisar, ou seja, é um trabalho muito amplo para um caso desse. Não é ou psicanalista, ou só o psiquiatra, ou a terapia medicamentosa,
Não, é muito amplo. Eu coloquei, fiz questão de fazer isso aqui, ó. Tratamento, no caso, Cris, e a psicanálise, né? O doutor William McGowan, ele coloca ali, né, a função dos sonhos desse tratamento, averiguar os medos, desejos reprimidos, experiências não resolvidas, vão aparecendo os símbolos manifestos do sonho, né? Eles são verdades recalcadas, são verdades latentes que a gente acaba interpretando no conteúdo do manifesto. Ela é encorajada a falar dos seus sonhos durante as sessões, permitindo interpretar os conteúdos latentes do pensamento. A análise mostra experiências traumáticas, como a perda, a separação. Os sonhos também traziam ali para o cenário as personalidades Eva, Blake e Jane, né, interagindo no sonho. Então, mostram cenários internos onde ela tinha ali, né, conflitos com as suas outras personalidades, mostravam os seus traumas, né, diante desses sonhos que eram analisados. Próximo caso, também emblemático, é o caso de Sybil Dorset. Eu vou ler esse caso na íntegra para vocês. É um dos mais famosos na literatura sobre o transtorno dissociativo de identidade. Ela apresenta 16 personalidades distintas que surgiram como resultado de traumas severos durante a sua infância, incluindo abuso emocional e físico por parte da sua mãe. A personalidade de Sybil, né? Vamos lá. As personalidades de Sybil incluíam, entre outras, Peg, Marjorie, Vanessa, Sybil, cada uma com as suas particularidades, tá? Ok? Inclusive, também tinha personalidades infantis. Tratamento foi conduzido pela doutora Cornélia Wilbur, uma psiquiatra que utilizou a psicanálise como abordagem principal, a aplicação da psicanálise no tratamento, explorando